Se amanhã todas as indicações da sua empresa parassem de acontecer, o seu negócio continuaria crescendo? Pensa um pouco nessa pergunta. Muitos empresários acreditam que têm uma empresa sólida, mas na verdade eles têm uma empresa dependente. Dependente do cliente indicar, dependente do amigo recomendar, dependente do boca a boca continuar funcionando. E quando esse fluxo diminui, as vendas despencam. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que depender de indicação é um dos maiores riscos para qualquer empresa. E como que você pode construir uma estrutura de aquisição de clientes que funcione todos os dias, todos os meses. Indicação é excelente, ela é a prova de que você entrega um bom trabalho, mas o crescimento previsível, esse é melhor ainda. E aí, meu amigo e minha amiga, eu sou Moab, estrategista de marketing, dono da agência M7. Há alguns anos eu já ajudo pequenas e médias empresas a crescerem no digital. E aqui eu quero ensinar para você neste canal o mesmo passo a passo que eu aplico com os meus clientes para você aplicar também no dia a dia do seu negócio. Então vamos lá? Quando alguém pergunta de onde vêm os seus clientes, provavelmente você pode responder que eles vêm de indicação. E muitas vezes você fala isso com orgulho. Realmente você deveria. A indicação, ela é um sinal de que o cliente confia no seu negócio, que ele confia na sua empresa, que ele teve uma boa experiência e ele se sentiu seguro para recomendar o seu negócio para outras pessoas. Isso é muito positivo. Mas existe um problema nessa história. Você não controla a indicação. Você não decide quando ela acontece, nem quantas indicações chegarão para o seu negócio. Você não decide se o próximo mês vai ser bom ou se vai ser ruim. E você não consegue prever se aquele cliente satisfeito vai lembrar de falar da sua empresa, do seu negócio para outras pessoas quando essas outras pessoas estiverem precisando. Porque a indicação, ela simplesmente acontece. E quando o empresário depende exclusivamente da indicação, ele entrega o crescimento da empresa na mão dos outros. E isso é um ponto muito perigoso, porque empresas precisam de previsibilidade, elas não precisam de esperança. Então, esperar o cliente lembrar, esperar alguém recomendar, esperar o mercado se movimentar, tudo isso pode trazer algum resultado em algum momento, mas não sustenta um crescimento com segurança. E empresa não pode viver do tomara que alguém me indique. Só para te dar um exemplo, imagine duas clínicas. As duas atendem bem, as duas têm bons profissionais, as duas têm clientes satisfeitos. E a primeira dessas clínicas, vamos chamar de clínica A, ela vive apenas de indicação. Ela não produz conteúdo para as redes sociais, ela não tem estratégia, ela não tem tráfego pago, não tem relacionamento com os leads, ela não acompanha seus números e seus indicadores e ela simplesmente espera o seu próximo cliente que veio de indicação aparecer. Agora vamos falar da clínica B. Ela também depende de indicações, só que ela também produz conteúdo, ela fortalece a presença digital, mantém relacionamento com os possíveis clientes, ela tem um processo comercial, ela acompanha de onde que vem esses contatos, e ela tem uma estratégia efetiva para gerar demanda. Agora imagina que por algum motivo o mercado desacelera. Qual dessas duas clínicas vai sofrer primeiro? Com certeza a clínica A. Por quê? Porque ela não controla a sua fonte de crescimento. Já a clínica B, ela não elimina as indicações, mas ela construiu outras fontes de clientes que vão ajudá-la a se manter no mercado se esse mercado desacelerar. E isso muda completamente o jogo. Então hoje eu trouxe algumas estratégias, 4 estratégias, que vão ajudar você a reverter esse tipo de situação aí no seu negócio. E antes de passar essas estratégias, é muito importante que você se inscreva aqui no canal para continuar recebendo os meus conteúdos, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia e ter melhores resultados no seu negócio. Se inscreve, também deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa consumir esse tipo de conteúdo também. A primeira das estratégias é transformar a indicação em consequência. A indicação, ela não pode ser o plano principal da sua empresa. Ela deve ser o bônus. Ela deve ser a consequência natural de um bom trabalho. Pense aí numa empresa que fatura 100 mil reais por mês. Se 40% do faturamento dessa empresa, ou seja, 40 mil reais, vierem de indicação, isso é um sinal de boa indicação. Só que os outros 60%, os outros 60 mil reais de faturamento precisam vir de processos que a empresa controla. Porque o que a empresa controla pode ser planejado, pode ser medido e também pode ser melhorado. Aquilo que depende só da boa vontade dos seus clientes e da indicação deles, não dá. O erro de muita empresa é confundir uma fonte de clientes com estratégia de crescimento. E a indicação, ela é uma fonte. Ela pode ser forte, ela pode ser importante e pode até representar uma parte significativa do faturamento. Mas se ela for a única fonte que você tem,
você tem um risco muito grande no seu negócio. E quanto mais a sua empresa cresce dependendo de uma única fonte, mais vulnerável ela fica. Tente alinhar isso no seu negócio o quanto antes para que você não sofra as consequências disso. A segunda estratégia que eu trago para você é: construa canais próprios de aquisição. Você deveria ter pelo menos 3 canais aí para gerar clientes. E você tem várias opções que você pode gerar essa demanda de clientes. Por exemplo, estar presente nas redes sociais, com social media, de forma orgânica, ou tráfego pago, ou parceria com influencers, ou uma lista de contatos que você já tem, né, no WhatsApp, fazer uma estratégia de disparo, de lista de transmissão para esses contatos, ou Google Empresas. Você também pode fazer prospecção ativa. São várias as opções que você tem e que você pode estar utilizando. O canal específico, na verdade, vai depender do tipo de negócio, do público e da capacidade que a sua empresa tem. Mas o princípio é sempre o mesmo: não dependa apenas de uma origem de clientes. Quando você cria canais próprios, você para de esperar e começa a gerar demanda. E isso vai tirar o empresário da posição passiva. Então, ao invés de esperar alguém lembrar do seu negócio, você passa a aparecer, você educa o mercado, você se posiciona, você atrai pessoas, inicia conversas, conduz oportunidades. Isso tudo não significa que você vai abandonar as indicações, não. Pelo contrário, quanto mais forte a tua presença, mais a tua indicação também vai ganhar força. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida nesse vídeo. E a terceira estratégia que eu trago para você hoje é: passe a ser encontrado antes de ser indicado. Isso é muito importante porque o que acontece? Hoje em dia, mesmo quando alguém recebe uma indicação, normalmente essa pessoa vai pesquisar a sua empresa antes de contratar, antes de buscar, de querer aquele serviço. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Então ela vai pegar o nome da sua empresa, vai procurar no Instagram, no Google, todas as fontes que ela achar necessário, ela vai pesquisar. E ela vai ver os comentários, vai ver os seus vídeos, vai entender se a sua empresa, se o seu negócio, ele realmente transmite aquela confiança necessária. Então, mesmo quando a venda ela nasce da indicação, ela passa por uma validação do cliente. É por isso que a sua empresa ela tem que existir digitalmente. Ela precisa ser encontrada, ela precisa se comunicar com clareza, precisa mostrar que está viva, que ela tem presença, que ela tem reputação e que acredita no que faz. E aí tem empresa que acredita que porque vive de indicação não precisa de marketing. Só que a indicação, na verdade, ela aumenta a responsabilidade do marketing, porque o cliente ele vai procurar sinais de confiança antes de tomar uma decisão. E chegamos agora na quarta estratégia que eu queria trazer para você, que é: crie previsibilidade. Todo empresário gosta de faturamento, mas o que realmente gera tranquilidade para ele é previsibilidade. É saber quantos clientes entraram no fluxo comercial naquele mês, quantos orçamentos foram enviados, quantas vendas aconteceram, quais são os canais que estão funcionando, quais os contatos que estão precisando de retorno, quais os clientes podem comprar de novo. Quando você começa a medir isso, a empresa para de depender de sorte e passa a operar com mais clareza. A previsibilidade permite o empresário crescer, contratar com mais segurança, investir com inteligência, expandir a empresa, e isso com menos risco, e isso também permite que ele tome decisões melhores. O problema é que muita empresa confunde movimento com crescimento. O cara vê mensagem chegando, cliente perguntando, orçamento saindo, tem gente chamando no WhatsApp, só que ninguém sabe o que aquilo ali representa. E aí, sem esse controle, isso tudo é só movimento. A partir do momento que você tem o controle disso, isso aí passa a se tornar estratégia. E se você quer reduzir a sua dependência de indicação, faz um exercício aí ainda essa semana. Primeiro, descubra de onde vieram os seus 10 últimos clientes. Calcule quantos deles vieram exclusivamente por indicação. Logo em seguida, escolha um novo canal para você desenvolver a estratégia dele pelos próximos 90 dias no mínimo. Aplicar aquela estratégia e buscar resultado dela. Pode ser melhorar os seus conteúdos nas redes sociais, pode ser montar um perfil no Google Meu Negócio, pode ser uma estratégia de tráfego pago, uma parceria com algum influenciador. Enfim, o importante é que você escolha uma frente e manter a consistência nela. Depois você vai voltar aqui nesse vídeo e vai me dizer os seus resultados, se não funcionou. E pode ter alguém que chegue aqui e fale: ah, mas o meu mercado ele funciona na base da indicação. A única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: todo mercado praticamente depende da base da indicação. Só que todo cliente também pesquisa antes de comprar. Eu já falei isso aqui. Então gerar uma reputação é muito importante. A indicação ela abre a porta, mas a sua presença e o seu posicionamento ajudam a você fechar a venda. No fim das contas, a indicação é uma das melhores formas de conseguir clientes, mas ela não pode ser a única. Uma empresa saudável não cresce apenas quando alguém lembra dela. Ela cresce quando ela constrói mecanismos para ser encontrada
lembrada e escolhida todos os dias. E essa diferença muda completamente o futuro do negócio. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou estar sempre falando sobre marketing, vendas, posicionamento, crescimento empresarial para você e para o seu negócio. Deixa aqui nos comentários quanto por cento das suas vendas hoje vem de indicação. Vamos bater esse papo aqui nos comentários. E se você quer montar uma estratégia para alcançar mais clientes de forma previsível, escalável, aqui embaixo eu vou deixar todos os nossos canais, Instagram, WhatsApp, nosso site. Entre em contato, vamos construir uma estratégia sólida para o seu negócio, gerar posicionamento e demanda todos os dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.